Pessoal, bom dia a todos. Turma do segundo ano do ensino médio. Eu queria, antes de dar continuidade, né? Hoje nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos, tá? Vamos tentar adentrar esses dois aspectos da matemática financeira. Porém, eu queria encerrar com vocês aquela questão que ficou, eu disse a vocês na gravação, lá no áudio, né? A nossa. Deixa eu pegar aqui o slide. A nossa aula da semana passada ela foi um probleminha, né? Vamos retomar daqui, tá? A questão 3, pessoal, olha só. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível e que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro, nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro no combustível? Veja, a situação aqui é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Caneta para falar para vocês. Ah. Vejamos, ó. Gente, ele tem uma situação antes, certo? E depois. Fazer assim. Antes, o combustível que ele abastecia vinha com 25% de álcool, tá? Vinha com 25% de álcool. Depois da redução, da decisão do governo, ele baixou para 20% o teor de álcool. Ok? Então vamos fazer uma relação, gente, ó, porque depois ele fala sobre gasolina, né? Porque depois ele diz que a quantidade de quilômetros por litro que o carro consegue andar é diretamente proporcional à quantidade de combustível e diretamente proporcional, perdão, à quantidade de gasolina que vem na mistura. E quando a gente abastece combustível, mesmo que a gente vá para a bomba de gasolina e diga, coloque aí R$ 50 de gasolina, mesmo assim, parte daquele combustível que você está colocando é álcool. Antes era 25% de álcool. Depois da decisão do governo, baixou para 20%. Então, ó, se antes se tinha 25% de álcool no combustível, quantos por cento era de gasolina? 75%, certo? 75% era de gasolina. Ok? Gente, após a decisão do governo, o álcool baixou para 20%. Se o álcool baixou para 20%, a gasolina tem que aumentar a quantidade para 80%. Certo? Então, depois da decisão, o combustível passou a ter 80% de gasolina na sua mistura. Ok? Antes da decisão do governo, ou seja, quando a quantidade de gasolina era de 75%, o carro conseguia andar 13,5
quilômetros para cada litro. Ok? Só que ele diz o seguinte, ó, a quantidade de quilômetros que ele consegue andar com cada litro é diretamente proporcional à quantidade de gasolina presente no carro, presente na mistura do combustível. Então, o que a gente deve fazer? Ó? Fazer uma relação. Quando se tinha 75% de gasolina, o carro conseguia andar 13,5 km com cada litro. Então, quando a gente aumentar ó, de 75% para 80% a quantidade de gasolina, a pergunta é qual será a quantidade de quilômetros por litro que esse carro vai conseguir andar. Eu não sei, eu chamo de X. Então, o que a gente acabou de montar? Duas colunas, né? Então, a gente vai aplicar aí uma regra de 3. Pela multiplicação em cruz. 75 vezes X, 80 vezes 13,5. Então, vejamos. 75 vezes X, 75x. Igual a 80 vezes 13,5. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente pode repetir. Professor, Bia tá pedindo pra aceitar ela. Pronto. Então, a gente repete aqui, ó. 75x igual a 80 vezes 13,5. 80 vezes 13,5 dá 1080. Para deixar o x sozinho, a incógnita, o 75 está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo. O x será igual a 1080 dividido por 75. 1080 dividido por 75 dá 14,4. Então, o resultado será a letra E. 14,4 quilômetros com cada litro esse carro consegue andar. É uma questão, essa questão eu deveria ter passado para vocês na aula passada, porém teve aquela falta de eletricidade, né? Meu computador apagou, não tive como dar continuidade. Aí o que é que eu pedi nas outras turmas? Eu pedi para que elas me enviassem a resolução da quarta questão. Eu vou apagar aqui, vocês podem ver essa resolução na hora que vocês quiserem, depois na aula no YouTube, tá? Deixa eu limpar aqui. Essa é a quarta questão, gente, ó. É essa que eu quero que vocês resolvam e enviem para mim a resolução. Certo? Deixa eu só ler para vocês. Olha só, número 4. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração ou contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de 20% ou de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Então, se reduz 20% no comprimento, se reduz 20% na largura. Tá? Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Você pode entender como 30 centímetros no comprimento e 15 centímetros na largura. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Beleza. Aí vem o questionamento. Em relação à área original, então antes você deve ter calculado a área, tá? A área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Vai
determinar aí qual foi o valor em percentual da redução que a peça teve quando ela teve as dimensões reduzidas em 20%. Ele a reduziu em 20% no comprimento e 20% na largura. Isso resultou em uma redução de quantos por cento na sua área? Tá? Vocês devem calcular isso em casa e me enviar a resolução. Combinado? Vamos para juros? Vou interromper aqui. Vocês deram um print? Se não deu print, ó, dá aí rapidinho. Número 4. Vocês vão me enviar essa questão, tá? Resolução. Vamos continuar. Vamos falar, gente, a partir de agora, a respeito de juros simples e juros compostos, tá? Então, muita atenção, que a gente vai relacionar aqui dois aspectos da matemática financeira que basicamente tem o mesmo conceito inicial, porém o final de seu trabalho é distinto. A forma de se calcular o percentual de quantias é distinto. Vamos lá. Aqui, então, a gente vai entrar em juros simples e juros compostos. Muita atenção, tá? Juros simples, gente, só para a gente entender esse primeiro intuito. Juros simples é um regime de capitalização simples. Corresponde a uma progressão aritmética, onde os juros crescem de forma linear ao longo do tempo. Como mostra a figura abaixo, um capital de R$ 1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês, acumula um montante de R$ 2.000 no final. Vejam só, e muita atenção, tá? Alguns conceitos que serão falados para a gente compreender. Primeiro de tudo, capital. O termo capital. O termo capital refere-se à quantia inicial. Neste caso aqui, ó, R$ 1.000 de aplicação. Ok? É como se fosse uma conta poupança, tá? Onde a cada mês a gente vai ter um acréscimo. Vamos falar sobre taxa de juros. Então, primeiro, falamos sobre capital, certo? Depois é dito aqui, ó, taxa de juros de 10% ao mês. Beleza? O que quer dizer essa taxa de juros de 10% ao mês? A cada final de mês, haverá um acréscimo que representa 10% daquele valor inicial. Então, por exemplo, capital inicial, R$ 1.000. Passados um mês, será aplicada uma taxa de 10%. Só que 10% de 1.000 é 100. Ok? Então, ele passaria a ter, ao final do primeiro mês, R$ 1.100 na conta. 1.000 do capital que ele tinha, mais R$ 100 de quê? De juros. O acréscimo é juros. O percentual da qual foi aplicado é taxa de juros. A gente vai ver como a gente consegue diferenciar essas coisas já já. Veja só. Claro, se a cada mês é calculado ou é taxado em 10% do valor inicial, a gente tem a cada mês R$ 100 de acúmulo. Okay? Então, primeiro mês 100, segundo mês já tem 200, 300, 400, quinto mês 500 e assim vai. Se a gente tem 10 meses de aplicação da taxa de juros, a gente tem 10 vezes 100, o que geraria um acúmulo aí de um acréscimo de R$ 1.000, mais os 1.000 que ele já tinha
gera o que a gente chama na matemática financeira de montante. O montante é o final de R$ 2.000. R$ 1.000 de capital mais R$ 1.000 de juros. Beleza? Vamos lá. Juros simples é aquele em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial, ou seja, não incide sobre os juros acumulados. Neste regime, a taxa varia linearmente em função do tempo, que é o que eu disse a vocês. Olha só, R$ 1.000 aplicados a 10%. Se o período for mensal, se o período de passagem de tempo for analisado de forma mensalmente, a gente tem aí 10% a cada mês. Um acréscimo de 10% a cada mês. Mas 10% de quem? 10% sempre em cima daquele valor inicial, daquele capital. Por isso que é tratado como juros simples. É um acréscimo sempre em cima, é uma taxa de percentual sempre em cima de um valor único, que é o valor inicial, que é o capital. Ok? Vamos entender um pouco mais agora. A gente fala, claro, sobre juros simples e juros compostos, mas antes, juros simples. Beleza? Vamos se prender, por enquanto, a juros simples. Se você me emprestar R$ 500 hoje e eu lhe pagar somente daqui a 3 meses, certamente você não ficará satisfeito em receber apenas os mesmos R$ 500. Não é mesmo? De fato, como você foi generoso a ponto de me emprestar dinheiro, merece uma bonificação por isso. A essa bonificação dá-se o nome de juros. Se ao fim de 3 meses eu lhe pagar R$ 600, óbvio que os juros foram de quanto? De R$ 100. Então, o que a gente tem aqui? Vejam só. Vou pegar aqui um para representar. O que a gente tem inicialmente? Ó, um capital, que é o valor que eu tomei emprestado. R$ 500. Beleza. Se ao final de 3 meses ele diz que ele pagou R$ 600, ó, então ao todo ele pagou R$ 600, ok? O montante é os R$ 600. Porém, ele só pegou emprestado 500. Ele só pegou emprestado 500, mas pagou ao final de tudo 600. A diferença, ou o que ele pagou a mais, é o quê? É os juros, certo? É os juros. Ele pagou R$ 100 de juros. Dá para a gente compreender que montante, o que é o montante? Ó? O valor ao final de tudo é o capital, certo? De início, mais os juros. Beleza? O montante é o capital mais os juros. Mas, professor, como é que se calcula esses juros? Eu sei que os juros foi de R$ 100, beleza. Mas como eu chego nesse valor? Vocês vão ver a partir de agora. Juros. Como é que eu calculo os juros? O cálculo dos juros, gente, é encontrado quando a gente multiplica três termos que participam da situação. Uma delas é o capital, C, a outra I, que é a taxa de juros, ok? E um terceiro termo que é o tempo. Porque é importante a gente ter por quanto tempo a taxa de juros foi aplicada. Quando alguém falar para você a respeito de taxa de juros, deve vir à sua cabeça um valor em forma de porcentagem. Então, taxas de juros normalmente vem taxa de juros de 5%, taxa de juros de 7%, taxa de juros de 12%, taxa de juros de 3%. Taxa de juros é um valor de porcentagem que é calculado, ou que será calculado em cima do capital. O que vai identificar o valor dos juros, claro, para encerrar,
é durante quanto tempo essa taxa de juros é aplicada. Se a taxa de juros é ao mês, então o período de tempo tem que ser dado ao mês. Por exemplo, nessa situação, ele diz que ele vai pagar a quantia ao final de 3 meses. Então, com certeza, a taxa de juros será aplicada durante um período de tempo de 3 meses. Ok? Se a taxa de juros é calculada ao ano, então o tempo tem que ser medido em anos. Se a taxa de juros é aplicada durante. Se a taxa de juros é diária, então o tempo tem que ser medido em dias, em quantidade de dias. Então, taxa de juros e período de tempo devem ter medidas relacionadas a unidades de medida que se complementem, tá bom? Se a taxa de juros é medida em meses, o tempo tem que ser calculado em meses. Juros é a multiplicação entre o capital, a taxa de juros e o período de tempo. Vamos entender mais isso aqui. Como exemplo, vamos lá. Preste atenção, tá? Uma situação que envolverá juros simples. Olha só. O cálculo de juros simples é feito quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital. Por exemplo, suponha que você tenha feito um empréstimo de R$ 1.000 e irá pagá-lo ao fim de 3 meses, com juros simples de 5% ao mês. Qual o valor dos juros e o montante ao final do período? Vejam só. Vamos anotar o que está sendo dado para a gente de informação. Olha só, dados. Dados do problema, da situação. Ele está dando capital inicial, que é o valor que ele toma como empréstimo. R$ 1.000. Só capital inicial, R$ 1.000. Taxa de juros I. Taxa de juros é de 5%. 5% ao mês. Ok? Tempo com que essa taxa de juros será aplicada. Se ele vai durar 3 meses para pagar o empréstimo, então a taxa de juros durará um período de tempo de 3 meses. Ok? 3 meses. Aí vamos lá. Como é que a gente calcula os juros? Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o período de tempo na qual a taxa de juros foi aplicada. Facinho, gente, ó. Só substituir. Juros será igual a capital, R$ 1.000, vezes taxa de juros, 5%. 5% a gente já aprendeu que é 5 sobre 100. Ok? Vezes o período de tempo, T, 3 meses. A taxa de juros foi aplicada durante 3 meses. Vamos calcular esses juros. Juros será igual a... Olha só, antes da gente calcular, ó, dá para a gente simplificar, não dá? 2 zeros do 1.000, ó, com 2 zeros aqui debaixo do 100. Em cima sobra o quê? 10 vezes 5 vezes 3. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, 150 reais. Esse foi os juros. Esse foi o acréscimo que ele pagou, que ele deverá pagar a essa relacionada a essa taxa de juros que foi aplicada em cada mês. O que é o montante, ó? Tá aqui. O que é o montante? É o capital, certo? É o capital
mais os juros, que a gente já calculou que foi de R$ 150. 1.000 mais 150, R$ 1.150 é o que ele deverá pagar ao todo do empréstimo que ele pegou. É isso que a gente tem, pessoal. Professor, esqueci a fórmula, como é que eu faço? Não tem problema, você pode ir calculando, ó, o percentual a cada mês. A taxa não é de 5%? Em cima de quem? Em cima de 1.000 a cada mês, né? Então, no primeiro mês, você calcula 5% de 1.000, é 50. Então, no primeiro mês, ao final do primeiro mês, você já deverá pagar R$ 1.050. Ao final do segundo mês, aplica de novo os 5%. Em cima de quem? Em cima dos 1.000, que é o valor inicial, que é o capital. 5% de 1.000, 50. Só que você já estava devendo 1.050. Aí você soma 50 mais 1.050, 1.100. Ao final do segundo mês, você já deve R$ 1.100. Ao final do terceiro mês, aplica de novo os 5% em cima de 1.000. 5% de 1.000, 50. Só que você já estava devendo 1.100. 50 mais 1.100, 1.150 é a sua dívida ao final do terceiro mês. Tá bom? E assim vai. Isso é juros simples, pessoal. Quando a taxa de juros é aplicada sempre em cima do capital de início. Ok? Isso é bom a gente ter em mente, porque é o que vai diferenciar quando a gente tratar de juros compostos. Para melhorar mais, vou fazer tomando como partido outro caminho. Vejam só, uma aplicação feita durante 5 meses, a taxa de 6% ao mês rendeu R$ 1.200. A pergunta é, qual o valor do capital aplicado? Juros simples, tá? Gente, alguns aspectos para serem informados para vocês. Vejam só. Ele diz o seguinte, ó, que a aplicação feita durante 5 meses a uma taxa de 6% ao mês rendeu R$ 1.200. Quando ele diz rendeu, essa quantia de 1.200 é o quanto aumentou. Rendeu R$ 1.200. É igual imaginar, por exemplo, eu coloco na poupança R$ 100 e ao final de um mês ela rendeu para mim R$ 6. Só um exemplo, tá? O que é esses R$ 6? É os juros. Então, o que é esses R$ 1.200 para mim? Já que eu disse que rendeu R$ 1.200, esse é os juros. Então, ó, ele já deu o valor dos juros. Os juros foi de R$ 1.200. Ok? O que está sendo dado também? A taxa de juros, I, que é de 6%. O que mais? O período de tempo que a taxa de juros foi aplicada. Se for uma aplicação feita durante 5 meses, então o período de tempo é de 5 meses. A taxa de juros é de 6% ao mês. Ao mês. O que é que ele quer? Qual o valor do capital aplicado? Ele quer o valor de C. Veja que é um caminho diferente agora, né? Ele já tem o valor dos juros. Ele quer o valor do capital que foi aplicado. Ok? Ele é o valor do capital. Então vamos lá. Então, o que é que a gente tem, ó? Nossa equação. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo que a taxa de juros foi aplicada. É o que a gente tem, não é nada? Vamos substituir os valores, gente. Ó.
Juros, 1.200. Então, 1.200, ok, será igual a capital, a gente não sabe, né? A gente quer encontrar qual é o valor. Então, repete C, vezes taxa de juros, 6%. 6% é o quê? É 6 sobre 100. Vezes o período de tempo, 5 meses, ao qual a taxa de juros foi aplicada. Então, só substituir. Ó, não calculei nada ainda, só fiz substituir. Ok? Agora sim eu vou calcular. Vamos repetir o 1.200? 1.200 é igual a capital vezes 6 sobre 100 vezes 5. Multiplicação entre frações, né? Multiplica o de cima pelo de cima. 6 vezes 5, 30. Sobre o de baixo pelo de baixo. Então, é como se fosse 100 vezes 1. 100. Ok? 1.200 será igual ao capital vezes. Aqui, ó, dá para a gente simplificar, né? Um zero do 30 com um zero aqui do 100. Fica 3 sobre 10. Eu vou continuar aqui, tá? Porém, pessoal, eu quero deixar a incógnita sozinho. O que é incógnita nesse caso? É o valor de C. É o valor de capital. Quem está acompanhando o C? Ó, 3 sobre 10. A fração 3 sobre 10. Okay? Vamos fazer o seguinte. Deixa o C sozinho de um lado da igualdade. C vai ser igual a 1.200, que já está do outro lado, né? Esse 10, ó, que estava dividindo desse lado, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 1.200 vezes 10. E o 3, que estava multiplicando o C, ele passa para o outro lado dividindo. Então, sobre 3. Ok? O que é que a gente tem agora? Capital igual 1.200 vezes 10. 12.000. Sobre 3. 12.000 dividido por 3. 4.000 reais. Então, o capital inicial era de 4.000 reais. Ok? Você pode até pensar, vamos ver se é verdade, professor. Olha só. A taxa de juros não era de 6% ao mês? Veja, 6% de 4.000, quanto é que é? 240. Você calculava 240. Então, se foram 5 meses, seriam 5 parcelas de 240 acrescidas, né? E 5 vezes 240 é 1.200. Então, ao final de 5 meses, ele teria rendido R$ 1.200, que seriam os juros. O que a gente encontrou foi o capital, não se esqueça, viu? E aí, pessoal? Qualquer dúvida, me digam, viu? Entenderam? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Com isso, a gente encerra um pouco essa parte de juros simples. E a gente vai, a partir de agora, entrar no mundo dos juros compostos. Prestem bem atenção, até para entender qual é a diferença básica entre juros simples e juros compostos. Deixa eu limpar aqui. A gente vai dar continuidade. Olha só. Juros compostos. A gente não tem muito tempo, falta praticamente 2 minutos. Então, com certeza, a gente não vai encerrar juros compostos hoje. Mas vamos lá para o intuito, né? O que ele traz para a gente? Juros compostos. O que é? Trata-se de juros sobre juros.
Pode também aparecer com o nome de regime de capitalização composta. São acréscimos somados ao capital, ao fim de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital. Logo, o juro não é sobre o capital inicial, mas sempre sobre o novo capital formado com a soma das aplicações anteriores. Então, o que vai acontecer? Sempre haverá acúmulo e, por isso, o crescimento de um valor aplicado a juros compostos é um crescimento exponencial. Ele cresce rapidamente. Não é aquela linha reta dos juros simples, crescente. É um crescimento exponencial, formando uma curva de crescimento muito rápido. Então, basicamente, gente, a diferença dos juros simples para juros compostos é que, em juros simples, a taxa de juros é aplicada sempre ao valor do capital de início. Já a taxa em juros compostos, ela é aplicada sempre a um novo valor, que esse novo valor é o quê? É resultado da soma do capital anterior mais os juros que ele acabou de calcular. E assim vai. Aí o crescimento se torna um acúmulo exponencial. Na próxima aula a gente vai detalhar isso mais a fundo com vocês, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos. Não se esqueçam da questão.